Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 11º domingo do tempo comum. Que bom ter uma escola que nunca fecha as suas portas. A escola da liturgia, que aprendemos a amar, valorizar na nossa experiência na Igreja Católica, nos faz esperar o domingo com aquela sede típica de quem sabe que a verdade não está em nós como nossa propriedade, mas está nele que veio ao nosso encontro. Por isso, o início da celebração deste domingo, a antífona da entrada reza assim: ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim, atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus meu Salvador. Eis então este pedido que abre o coração de Deus à nossa palavra, mas, sobretudo, este pedido abre a nossa mente e o nosso coração para receber a resposta dele a esse nosso pedido. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22, 23, 24. Assim diz o Senhor: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto, eu plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Raramente encontramos na Sagrada Escritura, na Bíblia, assim chamada na Palavra de Deus, uma parábola linda como esta do profeta Ezequiel. Porque nesta parábola deste galho da copa do cedro, isto é, lá onde existe o homem, até o próprio povo de Israel é escolhido, povo com milhares, centenas de milhares de pessoas. E então, este povo pode se erguer sobre os outros, se achar, porque sempre na história há um povo que quer ser maior do que o outro. Hoje sabemos muito bem, são os Estados Unidos, é a China, é a União Soviética, é a União Europeia, é a América Latina com seu desejo e potencial gigantesco, mas quem constrói a árvore debaixo da qual pousarão os pássaros, que são os filhos, os que nascem. À sombra da sua ramagem, as aves farão ninhos, a possibilidade das famílias construírem a sua casa. Isso é pela obra de Deus, que escolhe quem Ele quiser. Mas nós iremos aprofundar este galho
que se torna um cedro extraordinário dentro na história de Israel, porque todos nós sabemos que a salvação vem dos judeus. O povo judeu foi criado para que, na história dele, este galho, este cuidado de Deus, de fazer crescer algo que não é obra do homem. Nós chamaremos isso como o reino de Deus. Jesus irá usar esta palavra. O reino de Deus está entre vós. Eu vim anunciar o reino de Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Como é bom agradecermos ao Senhor, responde a Assembleia a esta primeira leitura. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. E lá vai o salmo, umas estrofes deste salmo 91. Na segunda leitura, é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nós empenhamos em ser agradáveis a Ele, que estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. É a palavra do Senhor. Eis então a preocupação de Paulo de educar esta comunidade, a quem ele dedicou mais de 2 anos da sua pregação. Ele ficou muito tempo nesta comunidade de Coríntio, porque era uma comunidade cheia de tantas pessoas carismáticas, com tantos dons, mas também de tantas pessoas assim, muito frágeis, muito pecadoras. E diante desta realidade, em lugar de empurrar os coríntios a buscar a sabedoria dos sábios, estamos na Grécia. Corinto é uma cidade da Grécia. Aquela, se dos judeus vem a salvação, da Grécia vem a filosofia. A ciência filosófica nasceu lá, Anaximandro, Anaxágora, Sócrates, Platão, Aristóteles, são todos nomes de quem estuda filosofia que enchem livros e livros e ajudam a nossa cabeça a formar uma ciência chamada filosofia. São Paulo não vai rejeitar a filosofia nem os mitos gregos, mas anuncia Cristo e Cristo crucificado. E então ele percebe que aquela comunidade de pecadores era como se fosse Manaus, um porto onde chegavam e saíam navios, novidades, mercadorias, arte, Olimpíadas. Era um lugar de muita criatividade. E as pessoas, com todos os seus limites, aderiram a esta comunidade. E quem conhece a carta, a primeira e a segunda carta, sabe
quanto precioso é. E neste trechinho aqui, Paulo diz assim: nós seremos julgados, não enquanto estamos neste corpo, mas quando vamos chegar na casa dele. Porque nós temos que abandonar este corpo. Mas para chegar lá, seremos julgados sobre como temos vivido dentro deste corpo. Este corpo nos impede de ver Deus. Mas, diz Paulo nesta carta, precisamos, a partir da presença de Cristo, que nos uniu no batismo, que fez de nós um só corpo, seremos julgados sobre a caridade. Amamos este corpo, esta obra de Cristo, ou ficamos condenando fulano que errou, ciclano que fala, mas não realiza nada. Nós não somos chamados a julgar os outros. Somos chamados a viver segundo a fé que nos faz viver como Jesus viveu. E Jesus realizou o quê? Mudou o mundo como? Ele chamou os 12. Ele se preocupou em criar um grupo de discípulos. Passava dia e noite com ele. Às vezes ele passava a noite inteira rezando. E os discípulos estavam com ele e não tinha toda esta garra, esta intimidade com Deus. Mas não conseguiam abandoná-lo. Mesmo não entendendo tudo aquilo que ele falava, permaneciam porque ninguém era como ele. Ninguém despertava neles o valor da própria vida. Eram pescadores, a maioria deles. O outro era cobrador de impostos, como se fosse da Cefaz, da Receita Federal, entendeu? E Mateus largou tudo, abandonou esse comércio onde podia até muito bem fazer papéis e roubar muito dinheiro. Eram chamados pecadores públicos. E Jesus não tem problema, ele chama pessoas que a sociedade descarta, joga fora. Como Jesus, na vida dele, realizou toda esta obra, este reino de Deus, porque nós somos acostumados a medir, né? Gastei tanto, ganhei tanto, comprei tantas coisas, fiz esse comércio e construí uma escola, eduquei 200, 300 pessoas, 500 alunos, formei atletas, jogador de futebol, de basquete, de vôlei, ganhamos tantas medalhas. Nós somos assim, acostumados a medir a nossa grandeza. Jesus veio a exaltar a nossa necessidade do Pai dele. Ele é aquele galho que Deus tirou da grande floresta de Israel, não a floresta semelhante à floresta amazônica, mas do povo de Israel, que o povo de Israel estava espalhado em muitos outros povos. E Deus o escolheu para que onde os hebreus tivessem chegado, falassem deste Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, da história deles. Mas não se colocar como nós somos os caras, nós somos os salvadores. Como se a Igreja Católica dissesse, nós é que somos, olha que a Igreja Católica é poderosa, olha a nossa catedral. No hino, Dom Arcângelo diz claramente, mais do que um prédio, ela é o coração. Então é o lugar onde a gente não se sente orgulhoso de ter uma catedral grande, mas de ter um coração que bate e que chega em todos os rios, as cabeceiras, em todos os lugares da diocese. A igreja tem esta tarefa, mas quem explica bem para nós esta
realidade é o próprio Jesus. Vamos ler o Evangelho e depois, no segundo bloco, nós iremos aprofundar. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. No segundo bloco, nós vamos aprofundar também esta palavra de Deus, da própria boca da palavra que se fez carne, se fez homem. Então, melhor do que ele não tem para nos ajudar a entender que sentido tem a nossa vida, que fé é a nossa, que experiência religiosa é a nossa. Até mais tarde. Eis-nos aqui então, no segundo bloco, continuando, porque, como vocês sabem, a liturgia ela tem uma lógica, tem uma clareza, se a gente abraça ela todinha e nos deixamos educar por esta palavra, neste caso, no Evangelho de Marcos. Esta parábola do reino de Deus que é como alguém que espalha a semente na terra. Esta parábola nós a encontramos somente no Evangelho de Marcos. Muitas parábolas encontramos em Marcos, em Mateus, em Marcos ou em Lucas, ou em Marcos, Mateus e Lucas. Mas esta aqui só em Marcos. Por quê? Porque no Evangelho de Marcos, até as parábolas, até os milagres, até as perguntas de Jesus, até o anúncio que ele faz, sempre diz respeito a algo que irá acontecer e que vai abrir para nós o segredo que está escondido na presença de Jesus, que é nada mais, nada menos este alguém que espalha a semente na terra. Que semente era essa? Está falando do reino de Deus, isto é, quando finalmente Deus irá reinar sobre a humanidade. Na profecia de Ezequiel, nós vimos aquele galho. Esta semente é retomada, esta parábola daquele galho, em contraposição a uma outra árvore que vimos lá no livro do Gênesis, nas primeiras páginas da Bíblia. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que o pai da mentira, enganando Adão e Eva, levou eles a serem donos da verdade, donos do que é bem, donos do que é mal. Mas isso é uma mentira, porque nós somos fruto do coração de Deus, que não espalhou o mal, só espalhou o bem. A árvore da vida,
árvore do conhecimento do bem e do mal. O reino de Deus é esta semente. E quem encontrava Jesus não encontrava alguém que o condenava. Eu não vim para condenar o mundo. O nome dele era Jesus. Significa aquele que salva. Se existe algo que condena vocês, é a palavra. A palavra que foi escrita. Havia ao redor de Jesus os zelotas que queriam a revolução armada contra os romanos, queriam matar os que não estavam de acordo com a libertação dele, como há muito existe ainda hoje de gente que quer fazer justiça. Às vezes certos policiais exageram na violência ou na repressão, e ao contrário, os traficantes se vingam matando, queimando. Estamos vendo até isso dentro da nossa casa, em Parintins, em Manaus, no nosso Brasil. Então, tem gente como os zelotas, querem fazer justiça, não importa de que lado estão, usa na violência. Ou, na época de Jesus, tinha os fariseus que diziam, temos que seguir a lei, está escrito que no sábado não se pode fazer tantos passos. Quem que te abriu os olhos? Não sei, eu sei que ele me disse, colocou lá uma massa nos meus olhos, disse, vai lá, lava-te na piscina de Siloé. Foi, me lavei, voltei e enxerguei. Não, este aqui vem do diabo porque não observa o sábado. Interessante, vocês dizem que ele vem do diabo, ele abriu os meus olhos, e vocês nunca abriram os meus olhos, que dizem que estão com o Senhor. Cala a boca, você nasceu no pecado. Enfim, aqui os que confiavam na palavra escrita como os donos da verdade, os outros os donos da justiça. Aqui Jesus descreve a sua palavra, descreve a sua presença como uma semente que vai germinando e crescendo, e nós não sabemos como isso acontece. Se eu penso na minha família, meu pai e minha mãe me ensinaram esta fé. Eu tenho um irmão que é assim, que faleceu ano passado, que era o mais hábil no trabalho, aprendia muitíssimo, foi mestre de todos nós. Uma irmã que tentou ter filhos, só teve um, não conseguia fazer outros. Uma outra que perdeu vários filhos, mas deu a vida a 3, porque o corpo dela não era feito por isso. E depois eu, que fui chamado para ser missionário, depois o outro, meu irmão, que é psicólogo, etc., trabalhou muito com os trabalhadores, depois com os presos. Mas somos 7, cada um uma história diferente. Como esta mesma palavra, esta mesma fé, deu frutos tão diferentes? Porque Deus é Ele que constrói a nossa vida. Precisa humildemente pedir, de aceitar dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, o próprio Jesus. A sua palavra é Ele. Esta semente é Ele. É Ele que faz brotar frutos positivos. Não tem uma coisa pior do que esta aqui de dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o cara. Não, não é o nosso estilo. Não é ser discípulo de Jesus. Escutei num vídeo o pronunciamento do nosso concidadão Antônio Betti, lá em Manaus. Foi dada para ele a cidadania amazonense. Como aqui a Assembleia Legislativa deu para mim, né, o título de cidadão parintinense. Escutei a fala dele de 10 minutos. Só agradeceu os seus irmãos que vieram primeiro, agradeceu a ABCD, agradeceu o povo que encontrou aqui, agradeceu o Brasil, só foi agradecendo. Não disse, eu fiz isso, eu construí aquilo, não. Ele agradeceu este dom de ser abraçado por este povo que o abraçou nesses 50 anos. E quem conhece a Semopar sabe que ele e os irmãos deles, junto com os trabalhadores, junto com... Enfim, uma coisa belíssima. Agradeceu também aos filhos que ele adotou e que são a alegria dele. Esse é ter um coração de quem entende que
quando chegarmos lá, seremos julgados por este coração cheio de gratidão. E se Deus constrói alguma coisa boa com a gente, que seja pela glória dele, que através de nós as pessoas dizem, olha como Deus é bom. Porque no fim da vida chegaremos lá, e lá será a nossa plenitude. Então, amigos, a nossa fé não é possuir Deus, não é possuir a verdade, não é, mas é acreditar sem ver ainda. Mas as pessoas que recebem esta semente, mesmo se de noite a gente dorme, ela trabalha. Às vezes com sonho, às vezes dando forças, energia para enfrentar o outro dia. E se chegar à noite muito cansado, a gente entrega para ele o cansaço e ele transforma isso numa das mais belas ofertas. Que triste quando um pai de família, em lugar de ir trabalhar, joga o dia todo em dominó, em baralho, fica bebendo com os amigos deles, etc. Volta em casa bêbado. Que coisa triste. Não tem nada para oferecer. Segurou tudo para si. Então vamos pedir esta graça de viver deixando que Cristo tome conta de nós. E assim iremos descobrir que mesmo na nossa fragilidade, como falava o Papa semana passada, é através desta fragilidade que Deus muitas vezes ensina a todos nós. Olha aquele homem, olha aquela mulher, olha aquele jovem, que coisas bonitas que ele faz. Olha como ele trata a sua mãe, olha como ele trata os seus colegas. Vamos pedir esta graça, porque o reino de Deus é o único nosso tesouro, mas nós não o possuímos. É Ele que nos abraça. Como nos abraça nesta semana celebramos o amor de Cristo, o Sagrado Coração de Jesus. E ontem, o Sagrado Coração de Maria. Somos amados. Isso nos basta. Isso nos transforma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.